e tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas e dos cometes. E naquela noite comerão a carne assada do povo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido nem água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos tingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O versículo 23. Porque o Senhor, ainda no mesmo capítulo, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em nossas casas para os ferir. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Falando sempre do sangue, nós sabemos que o sacrifício de Jesus é que nos redimiu, que nos redime de todo o pecado. É só o sangue do Cordeiro que é o próprio Jesus. E aqui não foi diferente quando o Senhor deu uma ordem ao povo hebreu. Ele deu uma ordem que matasse ali um carneiro e que aquela família que fosse muito pequena era até para dividir com uma outra, mas que não podia haver sobra, não podia haver desperdício. Era para fazer tudo conforme a ordenança do Senhor. E aqui fala do sangue dos umbrais das portas. A porta que tiver ali a marca do sangue do Cordeiro, o Senhor estaria protegendo, o Senhor estaria livrando. E isso não é diferente hoje, porque o Senhor Jesus, Ele fala para mim e para você, como foi lido no versículo 11, assim pois comerei os vossos lombos ungidos dos vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Então não era uma ceia para fazer festejo. Não, estava ali algo muito sério que o Senhor estava dando a vitória para o povo. E o povo estava atento às ordenanças do Senhor. Porque aquele que não fizesse dessa maneira, a morte atingiria. Mas o povo de Deus, no temor do Senhor, cingiu ali os lombos. Eles fizeram verdadeiramente tudo à risca, cumprindo a vontade do Senhor. Mas eles não sabiam de que maneira viria o destruidor. E falou que era para cada um ficar dentro das suas casas e não sair até o amanhecer. Era para fazer o que o Senhor ordenava. E para que fosse selado ali, lá aqui fala também em Lucas, no capítulo 12, o versículo 35, o Senhor Jesus fala a mesma coisa com a parábola para nós nos dias de hoje. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Irmãos, quantos de nós
E quando faz essa última Páscoa ali, no Egito ainda, o Senhor tira o povo com mão forte e poderosa. E a morte assola, passa, devastando todos que estavam fora do arraial de Deus. E nós sabemos que isso foi verídico, porque o faraó perdeu ali o seu filho unigênito. Morreu ali todos os filhos dos egípcios, os primogênitos. Não teve escolha, porque era coração puro, porque era de dura serviço. E o Senhor, Ele fala para nós, nessa Páscoa, muitos pensando de forma festiva, mas nós precisamos estar lembrados sempre que nós temos que estar no sangue de Jesus por trás das nossas casas, da nossa vida. A nossa vida tem que estar selada. Nós precisamos estar ali, como o Senhor está falando, para estar vigilante, porque se nós estivermos desapercebidos, irmãos, o nosso Deus, Ele não vai se agradar de nós. E Ele, quando tira, Ele não tem culpado por inocente. E muitas das vezes nós deixamos de obedecer aquilo que o Senhor fala no nosso coração. E essa questão do sangue é muito séria. O nosso Senhor Jesus está voltando. E nós temos que consagrar a nossa vida. Nós temos que clamar a misericórdia do Senhor. E nós temos pedido ao Senhor que os umbrais da nossa casa esteja guardado com o sangue do Cordeiro. E nós temos visto muita gente perecer, muita atrocidade acontecer. E nós não temos jeito de fazer parar. São as casas que estão desprovidas do sangue do Cordeiro. São as casas que estão deixando de lado a obediência da voz do Espírito Santo de Deus, que está falando, e que está chamando, que está convocando o seu povo a estar preparado. E essa noite, uma noite abençoada que o Senhor está nos concedendo, uma noite abençoada. Às vezes, nós nos esquecemos do sacrifício maior que Jesus fez. O irmão teve essa visão de ter pessoas lutando câncer, de pessoas sendo libertas e andando. E quando estava louvando, o Senhor mostrava para mim aqueles pés brancos e um cravo nos pés dele. Ele fez o sacrifício do sangue. E às vezes nós não estamos dando o devido valor naquilo que o Senhor Jesus fez ali na cruz do Calvário, para que nós nos redimimos de todo o nosso pecado. Irmãos, nos dias tão maus, está difícil viver na terra. E o Senhor, ele não engana, não. Ele fala que no mundo tereis aflição, mas tem um ônibus, eu ensino. E nós precisamos prestar atenção no governo do Senhor nesses últimos dias, que está se cumprindo a palavra. Está se cumprindo. E parece que não vai chegar nada contra nós. Mas o Senhor, Ele está falando para dar a Deus as nossas candeias. As lâmpadas não podem se apagar, não podem faltar nem o azeite, nem o sangue do Senhor na nossa vida. Porque o azeite é que aceita a candeia. E o sangue é que nos garante a purificação do nosso pecado. Nós somos falhos, nós somos pecadores, a nossa carne é falha. Nós não podemos olhar para o homem, porque se nós olharmos para o homem, nós vamos perecer. Nós não podemos de maneira nenhuma questionar aquilo que Deus faz na nossa vida. Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Eu fico ali imaginando. Todos os dias eu fico clamando ao Senhor a misericórdia para não vir fraquejar.
Mas o Senhor tinha um plano. O Senhor tem um plano na minha vida e na tua vida. Não adianta a gente querer desviar o propósito de Deus. Não adianta a gente achar que Ele está tardando, está demorando para trazer a vitória que tanto almejamos no nosso coração. Mas o povo, eles viram que a morte entrou e destruiu, mas eles saíram cantando da vitória. E eles não saíram de mão vazia. Eles saíram lá do lugar de escravidão e saíram levando muitas coisas com eles, porque foi também ali determinado que eles pegassem o que eles quisessem levar. Eles não saíram desprovidos de nada, eles saíram de provisão. Mas será que essa provisão duraria 40 anos? Se não fosse a misericórdia de Deus, a roupa não envelhecia, o sapato crescia no pé, do céu vinha comida, da rocha brotava água, o Senhor não deixava ninguém adoecer, o Senhor era ali com ele, aquele povo, porque o sangue estava ainda valendo naquele concerto que Deus estava fazendo com o seu povo. E nada mudou. Jesus foi até aquela cruz de Satanás, ele tentou de todas as formas barrar o Senhor chegar até a cruz. E quando Satanás viu Jesus ali naquela cruz do Calvário, ele viu e falou: és derrotado. E Jesus ali sabia que tinha que levar até o final, porque no terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele foi e enfrentou a morte por causa de mim, por causa de você. Aí se esvazia o sangue. E nós precisamos de todo o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Basta uma gotinha do sangue dele. Ele nos deixa mais alto do canela. Que Deus servimos. Que providência pedimos. O que tanto nos amedronta? E poder das trevas, ele milita aonde tem a brecha. Mas aonde está a presença do Espírito Santo de Deus, o sangue que nos traz, o Senhor, ele reveste. Nossos corpos estão afligidos, nossas candeias estão acesas. Como? Nós estamos buscando na palavra, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos vigilantes a Deus instante, porque o Senhor virá buscar de ouro. Fala a palavra do Senhor que ele virá buscar de ouro. E muitas das vezes nós achamos que conosco não vai acontecer. Mas o Senhor fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. E aonde nós temos preparado? E o Senhor, ele está movendo, irmãos, porque o Espírito Santo, ele não para. Nós precisamos descansar. Nós nos enfadamos, mas o nosso Deus não. Ele não se mentira. Ele é o guarda fiel de Israel. Ele continua o mesmo que venceu